Olá! Hoje entrevisto 3 membros da Academia de Letras de Araçatuba, a AAL, para sabermos muito sobre a academia. Estão aqui Lula, Hélio Consolaro e Cidinha Baracate. Peço licença para, antes disso, falar um pouco sobre alguém que só cursou até o 4º ano primário e provavelmente foi a maior comunicadora que o Brasil já teve. Eu vi Hélio Camargo pessoalmente muitas vezes e acompanhei sua trajetória. Um aspecto que me impressiona é que a sua alegria não foi adquirida com fama e dinheiro. Morando num porão, ela já era alegre. Outro aspecto que me inspira é que, já famosa e rica, ela nunca se deixou entediar, nem pelos grandes nem pelos pequenos prazeres da vida. Ela continuava gostando muito, tanto de ir a Paris quanto de comer pimenta. Um exemplo de alegria que fica para extrairmos mais da vida. Uma gracinha. Agora vamos ao mundo da AAL, Academia Araçatubense de Letras. Olá, Lula. Você foi dos primeiros membros da academia? Da primeira turma. Da primeira turma? Aquela turma que fundou a academia, né? Foi o Célio Pinheiro e a Aldete Costa? Como é que foi esse começo? O começo foi o seguinte. Em 89, o Genilson Sente, que era secretário da Cultura, ele já teve a ideia de fazer uma associação ou uma academia de letras. Mas ele não conseguiu, não sei porquê, não sei os motivos. Depois de instituído o curso de letras em Araçatuba, o pessoal do curso de letras fez uma pesquisa de escritores de Araçatuba e região. E a partir daí o professor Célio, que era o diretor dessa pesquisa, Célio Pinheiro, ele foi até os escritores e convidou-nos para integrarmos um grupo e fundarmos Quantos eram a academia. Nesse começo? 15. 15? Mas 15 entraram? Formaram? 15 que formaram. E que ano foi isso? Que ano foi em 1992. 92. Agora estamos fazendo 20 anos. Cite uns 3 desse primeiro grupo. Odete Costa, Almir Bodstein, Tetu Okamoto. Você, o Célio Pinheiro e muitos outros. Né? Como é que funcionou? Então, esses 15 foram convidados pelo Célio? Pelo professor Célio. Pelo professor Célio. Muito bem. E todos já haviam escrito algo relevante? Todos. Livros relevantes, todos, né? Cada um em sua área. Por exemplo, a Odete na área social, não é? O Tetu, por exemplo, na área de odontologia. Mas isso acontece também na Academia Brasileira de Letras. O Ivo Pitangui, por exemplo, deve ter escrito sobre cirurgia plástica. Nós seguimos os moldes da Academia Brasileira de Letras. Você já foi à Academia Brasileira de Letras? Não fui. Não, tem vontade ou não? Eu tenho vontade. Sim, de conhecer. Como é a pessoa que se candidata? Como é que funciona isso? A pessoa pode ser convidada, mas ela precisa de mandar uma carta de intenção dizendo por que ela quer fazer parte do grupo de acadêmicos. E nesta carta ela deve citar se é autora de um livro, não é? E mandar o material que já escreveu. Tudo bem. Aí a Mariazinha manda uma carta de intenção de fazer parte, cita o material dela. Qual é o processo? Primeiro, vocês leem obviamente vocês leem a correspondência. Depois vocês leem o material dela. É isso o livro dela? É isso daí. E aí? Aí há o dia da votação, não é? Reúnem-se, tem que dar um quórum determinado. Então nós nos reunimos e votamos
se houver mais de um candidato, se houver um só, se ele tem o potencial para poder ingressar. A única condição sine qua non é ter escrito um livro, ou o livro tem que ter relevância, ou o livro tem que ter estilo? De acordo com o regulamento da academia, o livro tem que ter uma relevância. Não é? Mas que tipo de relevância? Relevância literária, relevância social? É uma relevância social. Ele tem que ter, não é, um mérito. Ou, se ele não teve relevância social, depois de analisado, conclui-se que ele é um livro de valor literário real. Então... Porque nem sempre, e isso acho que os nossos autores mais vendidos são Paulo Coelho e o Jô Soares, né? E eles não são considerados literariamente grandes autores. Não são. Né? Então, essa análise de vocês não é quanto o autor vendeu de livro, não. Não, tem nada a ver com quanto vendeu. É a divulgação, o conhecimento que se tem do seu trabalho, a sua atuação na área de literatura na cidade, na região. No começo eram 15 cadeiras, hoje são quantas? Hoje são 20. São 20. As 20 estão ocupadas? Estão ocupadas atualmente. Então hoje, para alguém se tornar membro, tem que esperar alguém morrer, é isso? Ou então se afastar. Como, agregado da Academia de Letras. Ele não deixa de ser acadêmico, mas ele não faz parte mais dos 20. Então, há pessoas ou porque mudaram de cidade, ou porque a condição de saúde já não permite mais, ela se afasta. Ela se afasta e aí vaga a cadeia. Já aconteceu isso com a Lúcia Piantino. E com a Solange, que é de São Paulo. Quantas pessoas já morreram? 4 pessoas. Você lembra os nomes? Lembro. Então vamos lá. Nossa. Primeiro foi o doutor... não. Primeiro... Não precisa ser pela ordem. Então tá. O doutor Maurício, do Vale Aguiar, que morreu. Odete Costa Bodstein. Almir, esposo de Odete, não é? O Almir Bodstein. E o doutor... não é a Lúcia? A Lúcia era são membro? 5, então, a Lúcia há pouco tempo, né? A Lúcia Maria Piantino. Bom, aí quando morre alguém, quem tiver interessado já se candidata. Já se candidata. Desses que morreram, quem é que faz mais falta para você? É o doutor Maurício. Pela amizade que nós tivemos, tudo foi o doutor Maurício. Com que frequência vocês se reúnem lá? As reuniões são mensais. E dura quanto tempo? Na segunda sexta-feira de todo mês. Dura quanto tempo? Ela dura de 1h30 a 2 horas. 2 horas. E o que vocês fazem nas reuniões? Além de ler atas, pelo amor de Deus, hein? Nós discutimos propósitos da academia, propostas de atividades, livros a serem lançados entre os acadêmicos e também fora, né, os convites que chegam para a academia, participação. Lá vocês só dividem ou vocês juntam forças também? Nós juntamos força. Não dividimos só. Não? Dividimos, mas mais juntamos do que... Você pode dar um exemplo de juntar força que dá certo? Por exemplo, este ano a Cidinha estabeleceu um projeto, que depois ela irá falar sobre ele, e então mais alguns acadêmicos se agregaram a esse projeto para ajudá-la a desenvolver o projeto. Onde é que é a sede? A sede fica na Vila Ferroviária. Na Vila Ferroviária, uma casa bonitinha, né? Segundo o Érico Consolari, é a mais bonita de todas. É uma geminada, é linda. E o que há lá, nessa casa? Lá, nessa casa, há uma biblioteca com autores de Araçatuba, região, e os integrantes da academia. Mas há uma sala onde, se os 20 aparecerem, dá para se reunir? Há uma sala de reuniões com o número 20 de cadeiras. E há uma sala para cursos, aulas. Né? Quais os gêneros literários escritos pelos acadêmicos? Há de todos os gêneros. Então, nós temos poetas, temos os que escrevem romance, romancistas, cronistas, contistas. Quem é o seu patrono?
Meu patrono é Cecília Meirelles, minha patronesse. E a sua patronesse. E por que você escolheu Cecília Meirelles? Pela sensibilidade da mulher. Pela sensibilidade da mulher. Quem escolhe é o dono da primeira cadeira? É o dono da cadeira original, né? Da primeira cadeira. Da primeira cadeira. Depois os outros vão tendo que ficar com esse patrono. Com esse patrono. Eu pedi para você. Em princípio, o patrono significa o quê? É um anjo da guarda? É aquele que nós respeitamos como nosso modelo, com admiração, não é? Eu pedi para você pensar em 6 versos e pedi antes para você me dar os nomes dos autores, né? Eu costumo dizer que eu não gosto de, ao contrário do que as pessoas pensam, eu não consumo poesia. Eu consumo os melhores versos. Eu adoro um bom verso, porque eu nunca acho que o poema está à altura do seu melhor verso. Então eu sempre prefiro ler os melhores versos de vários autores a um poema inteiro. Então eu vou falar, eu sei que você quer citar 2 do Drummond. Cite um do Drummond. Do Drummond, eu acho interessante um que ele recorre assim a uma frase popular para concluir sobre uma cidadezinha morna, que a vida caminha devagar. E ele termina falando, eita vida besta, meu Deus. Essa é boa. É. E outra do Drummond? E a outra é aquela que ele pergunta, e agora, José? E agora? Que a festa acabou. Que a festa acabou. Da Cecília Meirelles? A Cecília Meirelles tem no Quarto Motivo da Rosa, a última frase que fala assim, sobre a rosa, por desdobrar-me é que me fiz inteira. Manuel Bandeira. Manuel Bandeira tem um poema sobre a estrela. Eu não me lembro agora. Você lembra do verso? Vamos para o Olavo Bilac, então. Tá. Vai. Olavo Bilac. Olavo Bilac, eu gosto daquela sobre as estrelas também. E que ele diz assim, só quem ama pode ouvir. Só quem ama tem ouvidos para ouvir e entender estrelas. Entender estrelas, ótimo. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a vida não é pequena. Essa é muito... Manuel Bandeira, você lembrou de algum que você quer citar ou nós podemos pular? Não estou lembrando. Então vamos lá. Pular. Eu pedi para você pensar também quem é seu poeta de cabeceira. Você analisou, olhou mesmo na cabeceira se ele estava lá? É a Cecília Meirelles. Cecília Meirelles. E um prosador, não precisa ser de cabeceira, mas que você gosta. Prosador Guimarães Rosa. Eu quero que você nos indique um livro daqui, pedir para você pensar, um livro de autor daqui, de Araçatuba. Olha, nome do livro pode ser que não me venha, mas o autor é o Tito Damaso. O Tito Damaso. Difícil de entender o que o Tito escreve, hein? Vou pegar você de tradutora do lado, Tito, ou o próprio Tito, né? E a nossa brincadeira aqui é... Se você pudesse ir, você disse que quer ir fazer uma visita à Academia Brasileira de Letras, certo. Ao lado de quem você gostaria de se sentar para tomar um chazinho? Eu gostaria demais de um bate-papo com a Lígia Fagundes Telles. Como contista, eu admiro demais a Lígia. Você sabe que eu vi a Lígia, estive com ela pessoalmente, assim, passei por ela nos anos 80. Que mulher bonita. Hoje eu não sei como é que ela tá, mas que bonita. Tá de bengala. Mas fisicamente linda. Para a gente terminar o bloco, eu pedi para você pensar numa frase, num ensinamento ou num pedido que você quer arrematar. Eu gostaria, assim, que Araçatuba conhecesse mais a academia. E para conhecer mais a academia, a gente faz o quê? Vai lá? É só marcar a visita, nós estaremos lá. Você sabe o telefone de cor, o endereço? 3624-7638. Então é isso. Aí é só marcar e conhecer. E aí, inclusive, ler alguma coisa na biblioteca, que deve ser uma boa biblioteca, né? Leiam os autores, né? Que leiam os autores. Não, mas dá para ler lá, né? Você tem uma biblioteca lá. Tem uma biblioteca dos livros dos autores. Questão de opinião, volta já.